Continuando com o curso de Arduino, vamos estudar o que seria um sensor ultrassônico e como calcular a sua distância. O sensor ultrassônico, no caso o HCSR04, é esse componente aqui, é um sensor. Seu princípio de funcionamento consiste em emitir ondas ultrassônicos e calcular a distância pelo tempo percorrido até a onda, até o objeto. Seus pinos tem 4 perninhas, então um é o GND, o outro é o VCC e o TRIG e o ECO são pinos de comunicações. Então, como é que funciona o sensor ultrassônico? No caso, esse sensor aqui. No pino ECO, ele vai calcular, no pino ECO, ele vai calcular o tempo da onda. E o TRIG, ele vai emitir uma onda. No caso, o TRIG emite uma onda até um objeto e o ECO vai calcular esse tempo. E o VCC seria a alimentação, que seria os 5 volts, e o VCC é o GND do Arduino. Como calcular a sua distância? Então, a distância é igual ao tempo, que seria o tempo do eco, vezes a velocidade, no caso aqui seria a velocidade do som, e a velocidade do som é uma constante, 340 metros por segundos, e dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a onda vai até um objeto e reflete para o eco. Então, por isso que é dividido por 2. Então, temos o pulse IN, que seria o pino, no caso, seria o pino do eco, e o valor, se ele seria high ou low, no caso, ligado ou desligado. Sensor ultrassônico, como calcular a distância. Então, esse aqui seria a montagem no Tinkercad. Então, se vocês montar, vai ficar assim a montagem. No caso, o GND, no GND, o VCC, no VCC, que seria os 5 volts, e os dois pinos de comunicação. O eco está no 3 e o trig está no pino 2 digital do Arduino. Continuando com a montagem do Arduino, então o sensor ultrassônico ficou assim, o GND no GND, o eco no pino 3 e o trig no pino 2. E o VCC é a entrada do Arduino de 5 volts, é a alimentação. Então vamos para a parte da programação. Vocês podem programar na IDE do Arduino ou por aqui. Eu vou escolher programar por aqui, pelo Tinkercad. Então eu vou definir os pinos, então eu vou comentar aqui. Então, pinos de saída do Arduino. Então, quem são os pinos que estão saindo do Arduino? Então, são o pino, o trigger. Ele está saindo no 2. E o pino eco está na saída 3. Então, esses são os dois pinos que estão saindo do Arduino. Então, eu vou criar variáveis. Então, quem seriam as variáveis? Temos o float, constante, velocidade do som, que é 340 metros por segundo, no caso eu vou colocar em micro, então é 0, 340. Isso aqui equivale a metros por microsegundos. Vamos ter float, distância do objeto. Também vamos ter float, tempo do eco. Isso aqui vai começar no valor 0.
Então vamos criar uma função que seria o void setup. Dentro do void vamos definir os pinos, então pin mode. Quem vai estar dentro do pin mode? Então o trigger vai estar, trigger. Ele vai ser de saída, output, ponto e vírgula, e vou colocar tal. Ele vai começar no valor baixo. O cara vai estar desligado, low. Vou definir também pmode. O pino echo, que ele será um valor de entrada, então eu sei input. Input, isso. No caso, vou colocar um serial. .bag, que seria a comunicação serial. E vou dar um delay de 100 milissegundos. Pronto. Vamos criar agora a função. Loop. Então, void. Dentro do void loop, vamos colocar digital. Wait. Então, o pino trigger. Ele vai acontecer o que? Ele vai ligar high. Depois de um tempo, então vou colocar delay micro segundos. Vou colocar um tempo de 10 microsegundos. E depois, o que tem que acontecer com esse pino? Ele tem que desligar. Então, low. Agora eu vou colocar o tempo do echo. Então, o tempo do echo, um espaço aqui, tem que ser igual àquela função que a gente viu no slide, que seria o pulse. Então, aqui dentro tem que estar quem? O pino do echo. E ele tem que ligar. High. Vamos calcular agora a distância do objeto. Então, vou copiar aqui. Distância do objeto. Distância do objeto. Isso aqui vai ser igual a quem? O tempo, que seria o tempo do echo, multiplicado pela a velocidade do som, dividido por 2. E vamos printar isso na tela. Print, não, no caso, serial.print. Então, a distância do objeto serial aqui, eu errei. Serial. E vamos mostrar o valor. Então, serial.print ln, para continuar na mesma linha, o valor que a gente calculou, distância do objeto. E vou multiplicar por 100 para dar o valor em centímetros.
e vou dar um delay de 500 mili, no caso 0,5 segundos. Opa, aqui tem um erro aqui. Então, o que fizemos? Definimos os pinos de entradas, no caso de saída do Arduino, que é o trigger e o echo. Criamos três variáveis, que seriam a velocidade do som, a distância do objeto e o tempo do eco. Criamos a função setup, que definimos os pinos, no caso o trigger seria de saída. Ele vai começar no valor baixo. O pino echo, que seria um valor de entrada, input, e o serial bag é para comunicação serial. E colocamos um delay de 100 milissegundos. E criamos outra função loop, onde vai rodar o código. No caso, o pino trigger ele vai ligar, vai contar 10 segundos e depois vai desligar. E o tempo eco a gente calculou, que seria essa função. No caso, aqui eu errei. Não vai lá, não é? E N, então vai ser o pino eco, ele vai ligar. E aqui eu calculei a distância do objeto. Então, tempo vezes a velocidade dividido por 2. E aqui eu printei. Então vamos rodar para ver se funciona. Opa, velocidade. No caso faltou um ponto e vírgula. No caso ali é 340, desculpa. No caso ele está funcionando, então vou ver aqui. Ele já está calculando um objeto, então se eu clicar no sensor ultrassônico, eu vou estar simulando um objeto, que seria essa bolinha. Então quando eu variar a distância do objeto para o sensor ultrassônico, ele vai variar o valor. E esse valor aqui, ele vai estar em centímetros. Então aqui, eu vou até comentar aqui. Deixa eu parar a simulação. Ele vai estar em centímetros. Então, a programação é isso. O gabarito dessa questão vai estar nos slides. E até mais. E o curso acaba por aqui. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, fala nos comentários que entraremos em contato. E até mais.